E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa para vocês que todo mundo acaba se incomodando. Eu já me incomodei e principalmente os ciclistas que têm um toque ou têm algum problema com barulhos se incomodam. O que é, Herbert? Estalos na bicicleta. Então existe bastante estalos que aparecem na bike. Às vezes você está com estalo na frente da bike, só que pode ser algum outro problema que não a direção, né? Por quê? A bike, ela é como se fosse o corpo humano, ele é tudo interligado. Então, algo que estala na frente pode ressoar lá atrás no câmbio, algo que estala no movimento de centro pode ressoar, por exemplo, no canote de selim. E hoje a gente vai dividir essa série em 3 vídeos para ficar mais fácil mostrar para vocês cada vídeo. Então a gente vai dividir em 3 vídeos explicando todos os pontos que você deve verificar na sua bicicleta se ela está com estalo. Então vamos lá, como a gente soluciona algum estalo ou rangido na bike. Vamos lá, roda a vinheta no vídeo 1. Então pessoal, o primeiro ponto que a gente vai mostrar para vocês agora é o canote do selim. A cabeça do canote do selim, ela pode gerar estalos. Então galera, vamos lá, começando pelo primeiro ponto aqui da nossa listagem, que é o canote do selim, ou aqui a parte de cima. Então existem vários modelos de canotes de selim. Um dos modelos mais simples é esse modelo aqui, que é um carrinho, que a gente chama de carrinho, né? Esse é o que ocasiona mais estalos na bicicleta. Aí existe o modelinho tradicional, esse modelo aqui, que é um dos modelos bastante usados, né? Ele tem um parafusinho aqui embaixo e o carrinho passa ali no meio. E vamos lá para outros modelos também existentes em mercado, né? Um dos modelos são esses que vem com 2 parafusos. Então aqui no caso ele tem tanto um parafuso embaixo quanto um parafuso atrás, né? E existem os modelos que têm parafusos laterais, que é o caso da Tissot, né? Então aqui a gente tem um modelinho que ele tem um parafuso lateral e ele é preso no canote desta forma, né? Então, mas em resumo, Herbert, o que pode instalar? Existem vários pontos. Primeiro, o próprio parafuso. Nesse caso aqui, o próprio parafuso está mal apertado. E o banco, ele fica mexendo e gera rangido nessa parte onde o metal entra em contato com o metal, né? Segundo ponto que pode ser de instalar é o próprio selim. Então, nessa parte onde o metal entra em contato com o plástico, tanto aqui quanto na frente, ele pode rangir na hora de você andar, né? E também aonde o metal entra em contato com o metal, o carrinho é preso aqui no canote. Isso aqui, se ele tiver com um pó ou não tiver bem apertado, ele pode gerar estalos e rangidos. E às vezes, muitas vezes, o rangido que dá aqui, você pensa que é em outra parte do quadro da bicicleta, porque ele acaba ressoando, principalmente às vezes se o seu quadro for em carbono ou alguma coisa nesse estilo, né? Então esse é um modelo que pode, todos esses modelos que eu mostrei para vocês, são modelos que podem gerar estalos na bicicleta, né? Aquele modelo, esse modelo aqui também bastante, principalmente em contato dessa peça com essa peça, né? Então o que eu recomendo para vocês? Quando está instalando, às vezes passar uma lubrificação, uma graxinha, alguma coisa nessa região onde o metal vai em contato vai metal com metal, vocês passam uma graxa para ele parar de ressoar e aperta no torque correto. Vê o torque da peça, pega o torquímetro e faz o torque correto. Nesse caso aqui, pessoal, aqui por dentro vocês podem ver que eles têm uns dentinhos, né? Esses dentes, se ele não for apertado corretamente na primeira vez e esse banco ceder, ou seja, o banco rodar, você pode trocar essa peça do carrinho, que esse carrinho ele não vai ser mais utilizado, porque ele roça esses dentes de metal e você tem que colocar um carrinho novo. Então,
nesse caso também pode acontecer isso. E sempre que for montar, lembrar de apertar bem essa porca, porque senão pode acontecer esse caso. Então vamos lá para o próximo item. Então, pessoal, o segundo ponto que a gente vai mostrar para vocês é a braçadeira do canote. Também a braçadeira do canote, se ela não tiver no devidos torques ou se ela tiver seca, algum ponto, o canote não ser da medida certa, pode ocasionar estalos também. Então, o próximo item da nossa lista é a braçadeira, consequentemente o canote. Então isso aqui pode gerar muito estalo. Primeiro, você tem que se certificar que o seu canote é a medida do seu quadro. Então o canote ele existe várias medidas. Se você tiver com um canote mais fino do que é exigido no seu quadro, por exemplo, você está com um canote 26.8 e o seu quadro é 27.2, ele vai ficar mexendo lá dentro e fazendo estalos. A medida, a pressão correta na braçadeira aqui do selim também é importante, porque se ela não estiver na pressão correta, ela pode também ocasionar estalos. É bem interessante também em algumas bikes que tem o quadro mais baixo, muitas das vezes pode ocorrer do canote ele encostar lá embaixo na solda do quadro e ficar estalando e ressoando. Nesse caso, se o canote está no limite, o canote ele abaixou no limite, não abaixa mais, ele encostou em algum ponto do quadro interno, ele pode estar ressoando nesse ponto. O correto seria você tirar o canote e cortar um pedacinho do canote para ele não encostar no limite. Então esse é outro ponto. E mais um ponto que a gente pode citar nessa nossa avaliação é quando o canote está muito alto, ou seja, ele está acima desse ponto de solda ou até mesmo no ponto de solda do quadro. Isso pode gerar estalos e até mesmo fazer com que quebre o seu quadro nessa região da abraçadeira. Então esse é mais um dos pontos aqui do canote que pode ocasionar esses estalos. E vale lembrar que nos quadros de fibra de carbono não se utiliza abraçadeiras de pressão, sempre braçadeiras com parafuso Allen para que você consiga dar o torque correto, porque no caso do quadro de carbono, se você não der o torque correto, ele pode vir a trincar e danificar o material do quadro. Então esse é mais um ponto aqui, a parte da braçadeira do canote. O próprio canote também pode ressoar, às vezes uma graxinha resolve no canote. Então esse é mais um ponto. Vamos para o próximo ponto. E o terceiro ponto é para a galera que tem full suspension, ou seja, bicicletas de 2 amortecedores. Onde a full suspension ela tem vários links na balança traseira, isso faz com que esses links possam ocasionar estalos ou ruídos, tanto por questão dos links quanto por questão da pintura em excesso nessa região dos links. Então, pessoal, vamos lá para o terceiro e último ponto desse nosso vídeo, que é a parte traseira da balança da bicicleta. Então aqui vocês podem reparar que ele tem um contato com o quadro, a parte da balança. Então isso pode gerar estalos e ressoos no quadro, tanto nessa parte da frente, onde o choque é ligado, quanto nessa parte, quanto na própria parte traseira, aqui o link do FSR, quanto também na parte da frente, onde a balança é ligada no quadro, nessa parte aqui. Qual que é o interessante? Você levar no mecânico, ele vai desmontar toda a parte traseira da bicicleta e checar a lubrificação, tanto dos rolamentos. Às vezes seu rolamento já está seco. Vale lembrar que essas bikes, você tem que fazer essa manutenção a cada 100 horas, Então a parte dos rolamentos, porque o rolamento ele sempre trabalha numa única posição. Isso faz com que indexe o rolamento. O que é indexar o rolamento? Ele sempre trabalhando no mesmo lugar, ele come só um lugar do rolamento. Isso faz com que comece a gerar estalos. Então, se a sua bike é full suspension e está instalando e faz mais de 100 horas que você não faz essa manutenção do choque traseiro, então leva lá, manda fazer a manutenção. Outro ponto que pode gerar estalos é excesso de pintura. Então, se vocês repararem, existe pontos que o metal vai em contato direto com o metal ou direto com o carbono. Se nesse ponto ele estiver encostando, tiver um excesso da pintura no quadro, isso faz com que aquele ponto, com aquele excesso de pintura, gere um atrito a mais e começa a fazer esses estalos
chatos, principalmente quando a suspensão da bike está trabalhando. Então esses são mais alguns pontos que vocês valem checar, levar no mecânico para ele desmontar e fazer toda a manutenção da parte traseira. O link do FSR, a parte onde a balança inferior vai em contato com o quadro, a parte superior, a parte onde o manfu vai em contato com o quadro, a parte onde o choque vai em contato com o manfu e a parte em que o choque vai em contato com o quadro. São pontos que geram estalos na bicicleta. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, falou, até mais!